Aleluia. Hoje, no 14º dia do jejum, todos os dias nós ministramos uma palavra do livro 21 dias no divã da graça, que eu espero que você tenha adquirido, né? Pastor, eu já ouvi tudo aquilo. É verdade, é igual a Bíblia, você já ouviu, já leu, mas vai continuar sendo bênção. E você também pode abençoar outros. Então, se você nunca pensou em abençoar o escritor, pensa hoje, quem sabe esse pensamento não é de Deus. Ninguém diz amém também. É tudo bem, não precisa pensar. Mas uma coisa é certa: Deus me ouve quando eu clamo. E eu vou clamar ao Senhor a seu respeito, para Ele te abençoar muito. Olha para cá. Diz que um jovem chegou diante do Senhor, e estava tendo uma conversa com Deus. E ele falou: Senhor, quanto tempo é quanto que é $1 milhão para o Senhor? O Senhor falou para ele: filho, para mim é 1 centavo. Ele falou: Senhor, e quanto que é 1000 anos para o Senhor? E o Senhor disse para ele: é como se fosse 1 segundo. Aí ele pensou um pouco e falou: Senhor, o Senhor pode me dar 1 centavo? E o Senhor falou: claro, espera só 1 segundo. É só uma piada. Deus não quer que você espere 1000 anos, ok? Deus quer te fazer feliz hoje. Se você ouvir a voz do Senhor, responde: hoje. Eu gostaria de compartilhar sobre a sequência, as etapas de ataques que levam ao estresse. Porque o estresse é o fruto que aparece na sua vida, mas ele é só o fruto. Não adianta você pegar uma árvore que você quer eliminar e apenas tirar os frutos dela. Você tira o fruto, mas acredite em mim, depois de algum tempo ele volta de novo. Então, se você quer eliminar realmente uma árvore, você precisa de ir na raiz. Mas acredite, precisa de ir fundo, porque se você apenas cortar o tronco na base, ele vai brotar de novo, e depois de algum tempo vai ter fruto de novo. É preciso então escavar e arrancar a raiz. Mas existem raízes mais profundas, que dependendo da árvore, se ficar lá, ainda brota. Então você precisa de arrancar a raiz mais profunda. Então o estresse, ele tem causas, não acontece por acaso. Tenho dito para você que a ansiedade, o estresse, são sinônimos hoje. Quando alguém fala que está estressado, na verdade ele está ansioso. Porque ninguém diz que o cansaço simplesmente é estresse. Não, cansaço é cansaço. Cansaço, uma noite de sono resolve. Um final de semana, né, em Caldas Novas, resolve. Porque é só cansaço. Estresse não. Se você dorme estressado, você é capaz de acordar estressado no outro dia. E alguns podem até ir deitar e nem dormir, porque o estresse não deixa, tira o sono. Normalmente cansaço não tira sono, cansaço dá sono. Por isso que ficar cansado é bênção, acredite em mim. O cansaço é proteção para você. Grande parte da pecaminosidade que existe hoje em dia é porque as pessoas não se cansam. Elas vão trabalhar sentadas, mexendo com algo virtual, num teclado de computador, e elas ficam ali durante 8 horas, mas energia física propriamente dita, elas gastam muito pouco. Então depois que elas saem do trabalho, elas estão ainda cheias de energia. Por isso que as cidades, quanto maior a cidade, mais pecado ela manifesta. Por quê? Porque as pessoas gastam menos energia. Até para sair de um lugar para o outro, elas têm transporte fácil. Agora, como é alguém que mora no interior, na área rural, não é? Primeiro ele sai de casa
ele não tem transporte coletivo. Se ele não tiver um carro, ele vai ter que encarar na bicicleta ou a pé. Depois, o trabalho dele, normalmente é braçal, é na lavoura, é no gado, não é? No final do dia, ele está muito cansado, aí não sobra energia para fazer bobagem. Às 6 horas da tarde ele chega em casa, ele quer jantar e dormir. As pessoas falam, vai dormir com as galinhas. Vai mesmo. Por quê? Porque ele está muito cansado. Por isso, quando o homem pecou, lá no Éden, Deus disse para a mulher, você vai dar à luz agora com dores. Isso significa que antes não tinha. Seu desejo será para o teu marido, ele vai te governar. Muita gente encara isso como sendo maldição. Deus não amaldiçoou o homem. Deus amaldiçoou a serpente e amaldiçoou a terra. Para a serpente o Senhor disse, maldita és entre todos os animais, selváticos e domésticos. Deus amaldiçoou o diabo. Como o diabo foi amaldiçoado por Deus, não tem volta. Deus amaldiçoou a terra, mas não é que Deus de fato amaldiçoou. Deus disse para Adão, agora maldita é a terra por tua causa. Porque o pecado é algo tão terrível que contaminou o planeta. Eu quero dizer para você que nós ainda vivemos numa terra debaixo de maldição. Vivendo num planeta debaixo de maldição, nós podemos sofrer sim consequências disso hoje, problemas vindos disso. Mas quando o Senhor Jesus vier, durante 1000 anos, a terra vai ser restaurada. Mas depois dos 1000 anos, haverá novos céus e nova terra. Porque essa terra ficou debaixo de maldição. Mas e o homem e a mulher? Eles não foram amaldiçoados. Para a mulher Deus disse, vou multiplicar a dor do parto. E para o homem Deus falou o quê? Você vai trabalhar e vai comer do suor do seu rosto. E agora você vai morrer, porque você é pó, foste feito do pó, e ao pó voltarás. Pastor, isso não é maldição? Não. Se fosse, as irmãs depois de convertida não tinham dor de parto, mas as irmãs continuam tendo. Não é maldição, isso é graça. Pastor, graça? É graça. Como o homem havia acabado de cair no pecado, para que o pecado não se multiplicasse desordenadamente, Deus colocou algo para limitar o pecado. Só pensa comigo, uma mulher, não sei se você já viu isso, é verdade, mas não sei se é com todas. A mulher que vai dar à luz de parto normal, se o marido estiver perto, ela joga uma pedra na cabeça dele. Ela é tomada de uma raiva do cidadão. Eu sei que os esquerdistas falam que não, é um parto humanizado em casa. Humanizado, você não sabe tanto que as irmãs são humanas. Entende? Aí você fala, por que disso? Porque a dor do parto limita o pecado. Ela agora vai pensar 2 vezes antes de ter relação com um homem. Entende? É limitação. Homem não tem esse limite. Por isso que o homem é promíscuo. Mulher tem, Deus colocou, é bênção. Felizes são aqueles que Deus coloca limites. Infeliz daqueles que Deus entrega, que Deus libera. Esses são infelizes. Eu tenho limites, meu pai coloca limites para mim. Eu tenho muitos limites, os pastores são limites, minha esposa é limite, você é limite na minha vida. Eu tenho um monte de limites, isso me abençoa. Eu sou abençoado, dou graças todos os dias. Mas tem gente que não quer e por isso também não tem. E o homem? Eu acabei de te explicar. Trabalho não é maldição. Está me ouvindo? Porque Deus trabalha, diz a Bíblia. Se Deus trabalha, pode ser maldição? Não. Mas trabalhar com suor no rosto é resultado da maldição. O suor é que é o problema. Porque está falando que vai ter desgaste. Entendeu? Desgaste. Cada vez que você for trabalhar, você vai se desgastar. Isso é resultado da queda. Mas acredite em mim, também é proteção. É como eu te disse.
Quando você vive numa cidade grande, que você gasta pouca energia, você transpira pouco para trabalhar, você está mais em forma para ficar imaginando coisas. Mas quem vive no trabalho braçal, pega qualquer pedreiro, no final do dia, ele tem tempo para pensar em alguma coisa? Não tem. Pode ser aquele amigo mais boêmio, se chamar ele, ele sabe, se ele for, ele perde o emprego no outro dia, porque ele não vai conseguir acordar no outro dia. É verdade ou não é? Mas normalmente, acabou o dia de trabalho, ele está exausto, não tem anorexia, ele garra um prato de comida ali, meu amigo, ele não vai parar enquanto ele não detonar. Depois ele vai ter um sono profundo. Difícil encontrar pedreiro com insônia. Já encontrou algum? Ai, pastor, eu ando estressado. O que você faz? Eu assento tijolo, assento piso. E está estressado? Olha, se um pedreiro perder o sono 2 dias, ele já vai para o hospital. Ele não consegue trabalhar mais. Então você não vê pedreiro com insônia. Pelo contrário, ele encostou, dorme. Se ele foi trabalhar ou está voltando de ônibus, o que hoje em dia é raro um pedreiro andar de ônibus. Louva a Deus por isso, sinal de que o Senhor tem abençoado. Se ele for de ônibus, ele vai dormir no ônibus, porque para ele dormir é coisa à toa. Mas para aquele que ficou o dia inteiro sem gastar energia, ele vai chegar à noite cheio de energia, ansioso e sem sono. Por isso, não tenha receio do trabalho. O trabalho não é maldição. Pastor, tenho trabalhado muito. Você deveria dizer aleluia. Já ficou desempregado alguma vez? Eu nunca, porque quem trabalha como eu no ministério nunca fica desempregado, porque Deus não demite a gente. Alguém fala, pastor, mas a igreja demite. Igreja não é Deus, eu não trabalho para a igreja. Você é privilegiado de eu estar aqui servindo a Deus, abençoando você. Mas se vocês me mandarem embora, eu vou abrir depois um prédio na esquina ali, e Deus vai abençoar de novo. Então, homens de Deus não passam fome. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas quem já ficou desempregado, sabe o que eu estou dizendo. O pastor Noel Pedrosa, que estava aqui algum minuto atrás, foi arrebatado. Ele, antes de ser pastor, ele ficou desempregado. Aí ele me dizia que ele passava na porta de construção civil, ele sonhava em carregar um caminhão de brita. Vê se não está oprimido. O cara ficava ali, esse aí é feliz, olha ele lá, olha carregando pedra, e ele sonhando com isso, estava desempregado. Quem fica desempregado e é um homem responsável, sente essas coisas. Quantos testifica que é verdade? É verdade. Então, o estresse é inevitável nesse mundo. É inevitável. Por quê? Porque ele é resultado do que aconteceu no Éden. Projeta o meu PowerPoint, por gentileza. Pega aí a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Vamos ler. A partir do verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor a Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és. Deus amaldiçoou o diabo. O diabo foi amaldiçoado entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias
da tua vida. Quem é que foi feito do pó, meus irmãos? O homem. Mas qual parte do homem foi feita do pó? O corpo, a carne. O que é comida de serpente hoje então? Porque cobra não come pó, minhoca come pó, cobra não. Cobra come outras coisas. Então aqui não está falando do animal físico, está falando do diabo. Isso significa então que o diabo, vou falar uma coisa aqui muito louca, que talvez você nunca ouviu, mas pode jogar fora se você quiser. Isso significa que os demônios, o diabo, precisam de algo que você tem para continuarem existindo. O que eles precisam? Da carne. Eles se alimentam de carne. Quando eu falo carne, não estou falando dessa parte mole aí do seu corpo. Estou falando do que Paulo chama de carne, que são os apetites, os desejos. Quanto mais forte o desejo pecaminoso, mais o diabo se alimenta. Então essa história de vampiro, você sabe, essas coisas nada é por acaso. Essas histórias, elas são reais. Eu não estou dizendo que existe lá o Conde Drácula, não é isso não. Estou dizendo que o diabo é como um vampiro. Ele gruda, os demônios grudam nas pessoas para sugar energia. Qual energia que as pessoas passam para eles? A energia da carne. Então, uma pessoa que está olhando pornografia, até a temperatura dela muda, e ela se enche de desejo sexual impuro, entendeu? Aquela excitação, ele passa a cultivar aquilo. Os demônios precisam disso para viver, por isso que eles tentam você o tempo inteiro. Vai lá, olha, faz. Quando você fica nervoso, irado, e você tem ímpetos de matar alguém, esse é o momento que o diabo mais saboreia, porque tem muita energia envolvida. E quem é sensível percebe, ele chega no ambiente, ele percebe, está energizado de coisas da carne. É verdade ou não é, irmãos? Então muito cuidado para não alimentar demônios. Não alimente, ele come o pó. Por isso que aqui em Gênesis, no começo da história, ele é chamado de serpente. Mas quando chega lá em Apocalipse capítulo 12, ele é chamado de dragão, a antiga serpente. E significa que no decorrer da história, a serpente fez o quê? Cresceu. Cresceu. O inimigo que você enfrenta hoje é maior do que aquele que Adão enfrentou. Ele cresceu e virou um dragão. Por que ele cresceu? Porque comeu. Tem milhares de anos que ele está se alimentando e comendo. Por isso ele avolumou-se, cresceu. Mas Jesus, perto, do dia de ser preso, perto do momento, aliás, lá no Getsêmani, ele se levanta e fala: vamos embora, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Essa expressão no original, não vou ler com você. Ele na verdade disse: ele não tem comida em mim. O diabo nunca comeu nada do Senhor, não tinha nada nele, entende? Vamos também encher nossa casa para usar uma expressão natural, energia espiritual. Fale de graça, entendeu? Rejeita pensamentos e palavras de morte. Ponha louvor para tocar. Não tenha gritaria na sua casa. Gritaria também atrai demônios. Por quê? Porque eles se alimentam dessa energia, entende? Tem um ambiente de descanso, serenidade na sua casa, e você vai ver o Espírito movendo constantemente ali. Aleluia. Vamos terminar de ler o texto. Pula para o verso 16. E Deus disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, teu desejo será para o teu marido, ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadiga. A fadiga é que é consequência da queda. Vivemos numa terra amaldiçoada ainda. Por isso todos nós temos uma porção de fadiga nesse mundo. Não tem como viver nesse mundo sem nos afadigarmos. Para quê? Para obter o sustento. A Bíblia fala ainda que ela produzirá cardos e abrolhos,
e tu comerás a erva do campo. Naquela época, o homem era vegetariano. Hoje não é mais. Depois do dilúvio, Deus autorizou comer carne. Mas Paulo diz que nos últimos dias iriam aparecer falsos mestres, ensinando que não podemos comer certas comidas. Você pode comer de tudo que se vende no mercado, sem perguntar nada, em paz. Dê graças e coma. Mas no começo o homem comia erva. Verso 19: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A Bíblia fala então que o homem foi expulso do Éden. Então vamos entender agora. Aqui está a equação da morte. Essa equação, eu vou começar do fim para o começo. O estresse é a última coisa, é o fruto, é aquilo que você sente. O estresse, a preocupação, a ansiedade, a angústia, está aqui. Ah, pastor, eu quero me livrar disso aqui. Mas para você se livrar do estresse, não é simplesmente uma questão de você livrar do fruto, ir para um resort, descansar, fazer alguma coisa para relaxar. Não, isso é insuficiente, porque é dentro, não é fora. Por que o estresse surgiu? Porque o homem foi expulso do jardim. No jardim, tudo era do homem, e o homem não tinha que fazer nada. Adão era muito rico. Aí você fala, pastor, por que você diz isso? Leia depois o capítulo 2 de Gênesis, você vai ver que lá no Éden tinha um rio que se dividia em 4 braços, e na beira desse rio tinha ouro, pedras preciosas, pedra de ônix. Adão era muito rico. No jardim tinha todo tipo de árvore frutífera, boa para se comer, porque nessa altura Adão comia frutas. Então preste atenção, Adão não tinha que preocupar com amanhã, Adão não tinha que preocupar com coisa alguma, porque tudo foi preparado para ele. Ele era totalmente suprido, estava vestido de glória. Nunca pense que Adão estava nu, no sentido nosso aqui de sem roupa. Adão estava vestido de glória, vestido de glória. Mas no dia em que ele pecou, a glória desapareceu. A gente não é capaz de imaginar isso, não é? Mas tenta imaginar. Adão não era como um índio andando nu na floresta. Não, Adão era um homem cheio de glória. Ele resplandecia. A glória de Deus é um brilho, um fulgor, algo que o envolvia. O Salmo 8 diz que ele estava coroado de glória. A palavra coroado lá é atar, que não é necessariamente uma coroa de pôr na cabeça, mas é algo que o rodeava. Por isso ele tinha autoridade. Todos os animais submetiam a Adão, entende? Não é porque ele era maior nem mais forte, é porque ele tinha autoridade. Autoridade, ele mandava. Não importa quão feroz fosse o animal, Adão chegava e dominava. Mas no dia em que ele pecou, essa glória imediatamente desapareceu. Ele percebeu agora a nudez. A nudez é a ausência de glória. Mas Hebreus 2, que Cristo agora está nos reconduzindo à glória de Deus novamente. De pouco em pouco, de fé em fé, cada culto, cada jejum, cada tempo, algo de glória acrescentado a você. Mas vai chegar o dia que você vai ganhar um corpo novo, glorificado. Aí vai ser totalmente cheio de glória. Amém? Então Adão era rico, suprido, não faltava nada, então ele não tinha estresse. Mas aí agora, ele foi expulso do Éden. E Deus falou o que para ele? É o seguinte, Adão, a terra agora vai produzir espinhos, pragas, né? Ervas daninhas. Por quê? Por causa do pecado, Adão. A terra agora ficou amaldiçoada. Aconteceu um desequilíbrio ecológico terrível. E é o seguinte, você não pode ficar mais aqui. Você perdeu o acesso. O pecado, a gravidade do pecado é que o pecado tira o acesso. 2 querubins foram colocados com a espada desembainhada diante da árvore da vida, que é Cristo. Adão perdeu o acesso, foi expulso do jardim.
E Deus falou: agora você vai ter que cultivar a terra, você vai ter que plantar e colher. Mas plantar e colher é uma coisa muito, muito estressante, ela não é só cansativa. Antes de ontem, eu fui pregar em Cuiabá, eu estava conversando com um irmão que é fazendeiro de soja, e ele estava jantando comigo, né, quebrando o jejum, e ele me mostrou, falou: pastor, você quer ver algo interessante? Eu monitoro a fazenda, é uma fazenda muito grande, pelo celular, eu vejo onde está chovendo, quanto está caindo de água. Ele monitora o tempo inteiro, 24 horas por dia. Ele falou: pastor, eu fico olhando para isso aqui o tempo inteiro, porque essa época agora é a época que eles vão plantar, é a época das primeiras chuvas. Goiás, Mato Grosso é a mesma coisa, mesmo ciclo, as primeiras chuvas, é a época do plantio. E ele então, eu falei: mas como é que você lida com isso? Pastor, eu estou no jejum para aprender a descansar. Agricultor não tem descanso de alma, a vida dele é ouvir trovão, ele dorme pensando está chovendo, qualquer barulho que ele ouve, será que é chuva? Por quê? Porque se não chover, a semente vai mirrar, ou vai produzir muito pouco. Então a chuva é fundamental. Eu falei: mas qual que é a certeza que você tem? Você não tem certeza. Ele falou: esse é o problema, algum dia vamos ter uma tecnologia para fazer chover, mas hoje a gente não tem certeza, e aí a gente tem que depender de Deus. Mas ele estava feliz porque está chovendo, aleluia. Que Deus abençoe os fazendeiros. Olha para cá, Adão agora vai ficar estressado, porque ele não sabe se vai chover, pode ser que venha uma seca, aí ele não vai ter comida. Se ele tiver comida vai ser pouco, não vai dar para a próxima colheita, não dá para ele esperar um ano. Por quê? Porque ele tem que plantar o trigo, plantar o arroz, o feijão, que dá para a próxima colheita. E agora, se no meio do caminho tiver uma seca, e se aparecer uma praga, e essa praga matar, e se vier uma praga de gafanhoto, e devorar todo o plantio, e aí ele fica, agora Adão está ansioso, ai meu Deus, como é que vai ser? A vida está difícil para Adão, porque agora ele tem que, o sol é inclemente, ele vai ter que usar a criatividade para tentar arar o solo, porque o solo é duro, a terra é dura, e ele precisa de pensar como fazer. Ele tem que domesticar um animal para poder fazer isso para ele. Os animais antes obedeciam, mas agora ele perdeu a glória. O estresse veio. O estresse não é o trabalho, o estresse é a preocupação. Você pensa assim: meu trabalho me estressa. Aí você pensa que mudar de emprego resolve. Não resolve. Eu sei que tem empregos que demandam mais do que outros, entende? Mas mudar não resolve. E mesmo assim, nem todos têm acesso a trabalhos menos estressantes. De uma forma ou de outra o estresse vem. E você está no seu trabalho hoje, passando o que Adão passou. O que te estressa realmente no trabalho? Ah, pastor, é a meta. Ah, no meu trabalho tem uma meta de produtividade, uma meta de venda. Se não cumprir a meta, pastor, eu falo: o que vai acontecer se não cumprir a meta? Ah, vai ganhar uma dura. Isso no mês seguinte não cumprir de novo, já começa a ficar ruim. E no terceiro mês você nem chegou perto da meta. Aí ele fala: não fala isso não, pastor. Qual que é o medo dele? O medo dele não é da meta, o medo dele é de perder o emprego. E se eu perder emprego, eu não vou ter como pagar aluguel, vou morar onde? Não vou ter como pagar o plano de saúde, vou comprar remédio com o quê? E se minha família ficar doente, onde é que eu vou ficar? A quem eu vou recorrer? No final das contas, o estresse é resultado do medo de quê, irmão? Da morte. Porque em última análise, o seu medo é da morte lá no fim. Vou ficar desempregado, não vou ter dinheiro, eu vou ficar doente, não tem como me tratar, e eu vou acabar morrendo. Eu sei que você não pensa assim, certinho desse jeito, mas é a sensação. E aí imediatamente cai uma adrenalina na sua corrente sanguínea, você sente um aperto lá dentro do coração, uma angústia bate em você, e você fala: ai meu Deus, essa meta miserável, o culpado é o meu chefe, esse cara é maligno, por que ele colocou essa meta? Não é o seu chefe o problema. O problema é que você está vivendo num mundo caído, e você não tem certezas de nada. Está me ouvindo? De coisa alguma. Por que grande parte dos brasileiros sonha em ser funcionário público? Porque o Estado substitui Deus.
Na cabeça do brasileiro, o Estado pode tudo. O Estado tem todo o dinheiro, toda a riqueza. E se você se torna funcionário público, você nunca mais vai ter estresse na vida. Não é isso que muitos pensam? O alvo seu, então, não é ter uma carreira, não é fazer algo, entendeu? É você chegar num estágio de segurança. O que eu preciso é de segurança. É verdade ou não é, irmãos? Todo mundo está atrás de segurança, para poder não sentir ansiedade. Você não precisa de ter segurança no governo, nem segurança em homem. Você pode ter segurança em Deus. Aleluia. Segurança em Deus. Eu era funcionário público, trabalhava num órgão do governo do estado de Goiás, que nem existe mais. E eu saí do emprego, saí mesmo. Deus falou comigo, eu cheguei e pedi as contas, e o meu chefe e o pessoal do departamento pessoal ficou todo mundo chocado, escandalizado, falando: ninguém abre mão de um emprego assim, você enlouqueceu. Eu falei: não, Deus me chamou, e eu vou atender o chamado dele. Eu perdi toda a segurança que eu tinha, para viver a aventura de servir a Deus. Acredite, é uma grande aventura. Deus gosta de fazer as coisas com emoção. A vida com Deus não é essa coisinha rala que você pensa que pastor vive. Pastor vive o tempo inteiro na emoção, aleluia. Mas depois que você ganha experiência, vira um pastor mais velho como eu, você sabe que a história já está escrita. E no final, Deus já determinou a minha bênção. Eu já estou na glória, sentado no trono, reinando com Ele. Aí eu não me preocupo mais. Mas o pastor novato, tadinho, eu olho para ele, me dá uma compaixão. Porque ele e a mulher vão ficar muito ansiosos, vão dizer que a obra está consumindo eles, vão reclamar de mim, porque a igreja não está dando segurança para eles. É porque tem pastor também que acha que igreja é Estado, e ele veio ser pastor, virou funcionário público. Não é. A sua segurança é o Senhor. Então, o estresse é inevitável, vai acontecer, mas nós temos que vencê-lo, porque o Senhor disse: não ande inquieto, não ande ansioso por nada. Então temos que saber o que causa o estresse. E se nós formos seguir a sequência, qual foi a sequência? A Bíblia fala que o homem comeu do fruto. Imediatamente, quando ele comeu do fruto, ele percebeu que estava o quê? Nu. Percebeu que estava nu e sentiu o quê? Muito bem. Quando Adão percebe que está nu, aqui começa o problema. Deus diz para ele: quem te disse que você está nu? Quem te contou que você estava nu? Quer dizer, a pergunta de Deus traz implícito que tinha um vizinho, né? Que tinha um vizinho. Isso é igual a mãe conversando com o filho, é ou não é? Mamãe, é verdade que eu sou burro? E a mãe falou o que para ele? Quem te disse isso? Você não ia chegar a essa conclusão sozinho. Quem te falou? Está implícito. Foi o diabo que falou. Então, a primeira coisa que teve depois da queda foi condenação. O homem agora está sem roupa, e o diabo fala o que para ele? Você está perdido. Como é que você vai chegar diante de Deus pelado? Ninguém chega diante de Deus nu. Você vai morrer. Deus não te falou que se comesse da árvore você ia morrer? Então agora você comeu, mas você não morreu. Adão não comeu do fruto e caiu envenenado, não é verdade, irmãos? Então o que o diabo falou para ele? Então isso significa que se você comeu e não morreu na hora, significa que quando você encontrar Deus, Ele vai te matar. Ele disse que você ia morrer, é porque Ele vai te matar. A condenação faz isso. Presta atenção. A condenação, quando ele percebeu que estava nu, a Bíblia fala que ele sentiu o quê? Vergonha. Vergonha é outra palavrinha para culpa. Vergonha. Tem gente que tem vergonha de pedir algo para Deus. Por que ele tem vergonha? Porque ele se sente excluído. Eu sinto constrangido de pedir algo tão grande assim. Por quê? A culpa faz isso. Percebeu que estava nu e sentiu vergonha. Aí a Bíblia fala que Deus
chama o homem: Adão, onde estás? Adão ouve a voz de Deus e se esconde. Por fim Deus o encontra, e Adão diz o que para Deus? Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive o que? Quem se lembra? Medo, e me escondi. Essa é a primeira menção de medo na Bíblia, e não foi medo de barata, não foi medo de cair do alto, não foi medo de nada disso. A primeira menção de medo é medo de Deus. Medo de Deus. Então preste atenção, você tem essa sequência aqui. Se você quer vencer o estresse, como é que o medo produz o estresse? Você tem que entender a sequência. O alvo é nos livrar da ansiedade. Então, se você quer livrar da ansiedade, primeiro passo, tem que se livrar do medo, porque é o medo que produz o estresse. Quem não tem medo, está naquela área. A partir do momento que tem um medo, tem o estresse. Entendeu? E o que produz? Como é que o medo funciona? Eu pequei, Deus não vai ouvir a minha oração, estou perdido, Deus não vai fazer mais na minha vida. O que vai acontecer comigo? O medo está na origem de toda a nossa ansiedade. E medo de quê? Em última análise, é medo da morte. Então, por exemplo, quando uma pessoa pega o avião, então tem gente que tem medo de voar de avião, né? Eu fiz live essa semana com o irmão, ele disse que toda vez que entra num avião, ele unge o avião. Então anda com um vidrinho de óleo, chega na porta, discretamente passa o óleo e fala: você não cai mais. Essa é só uma maneira evangélica de dizer: estou morrendo de medo. Olha para cá. Quando alguém entra no avião e sente medo, ele tem medo de quê? Ele tem medo de alguém assaltar ele lá dentro? Eu vou dormir aqui, minha mala está ali em cima, alguém vai abrir, vai pegar meu dinheiro da minha mala. Não, ele tem medo de quê? Do comissário agredir ele. O que ele tem medo, na verdade? Do avião cair. Bom, avião cair não significa nada, se tiver lá embaixo alguém segurando ele. Mas se não tem, o avião vai cair, ele vai acontecer o que com ele? Então ele tem medo do que, na verdade? Da morte. Todo medo é medo da morte. Está me ouvindo? É só você ir arrancando a casca, lá o miolo é medo da morte. Agora, se eu contar para você que você não precisa ter medo mais de Deus, que você não precisa, porque tem medo da morte. Por que alguém teria medo da morte? Vamos ser francos. Porque a morte não parece ser uma coisa assim tão terrível. Por que a gente tem medo da morte? Porque depois da morte vamos encontrar quem? Deus. E quando eu encontrar com Ele, Ele vai me matar. É o medo de Adão. Quando eu encontrar com Ele, eu estou condenado. Porque Deus vai fazer coisas ruins comigo. Então, no final das contas, o medo do homem é de se encontrar com Deus. Porque ele sabe que tem um Deus. Por mais que ele queira negar, ele sabe, há um Deus. Mas você não precisa ter mais medo de Deus. Você tornou-se filho. E filho amado. Está me ouvindo? Filhos que se sentem amados, não precisam de ter medo de perder coisa alguma. Porque o pai vai cuidar deles. Quem tem um pai rico, não tem ansiedade sobre dinheiro. Porque ele sabe que se tiver uma luta, o pai resolve. Seu pai é muito rico. E ele não faz economia com você. Se você precisar, ele vai dar além do que você precisa. Então o crente não tem que andar ansioso. Porque ele é filho e é filho amado. O único jeito de vencer o medo é sabendo que é amado. Lá em 1 João 4, verso 17, projeta por favor, 1 João 4, 17, a palavra do Senhor diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Se está existindo medo é porque está fora do amor. Que amor é esse? Então, eu sei que você sempre lê a Bíblia achando que você é que é o personagem principal. Isso é normal, os crentes todos fazem isso. Aí ele lê na Bíblia e ele fala: o amor deve ser o meu amor.
é o amor dos irmãos. Não, esse amor aqui não é o seu amor, é o amor de Deus por você. João está dizendo o seguinte: quando você está no amor, que é o amor de Deus, no amor de Deus não existe medo. Em outras palavras, quando você sabe que é amado, o medo desaparece. Por isso você tem que ouvir constantemente que você é amado. Você não vai vencer a ansiedade se não entender que é amado. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Perfeito amor, quem é que tem um perfeito amor, meu irmão? Só Deus. Homem nenhum tem perfeito amor. Nosso amor é imperfeito. Até eu amo a minha esposa, mas tem dia que eu não amo, e ela também. Ela me ama de maneira geral, mas tem hora que, se ela pudesse, Deus deixasse, eu estava na glória, porque a vida é assim. Nosso amor não é perfeito, mas o amor de Deus é perfeito. Nele não há oscilação, nele não há variação em tempo algum. Você é amado agora. Pastor, mas eu caí, e agora? Se Deus fosse igual sua mulher, sua mãe ou seu pai, você tinha que preocupar, mas Deus não muda. Você caiu, o amor dele é o mesmo de quando antes. Você restaurou, o amor dele não aumentou, continua o mesmo. Hoje eu comportei bem demais, estou no 14º dia do jejum, uau, eu estou bem, meu jejum, olha, não falhou nem um dia, não caí nenhuma vez, não comi, eu creio que Deus, presta atenção, o amor dele não mudou. A sua percepção pode mudar, você antes via um tanto, agora está vendo mais, mas o amor dele continua sendo o amor perfeito. O amor dele é perfeito, mas o amor dele que é perfeito deve ser aperfeiçoado em você. Como é que o amor é aperfeiçoado? Quando você entende, quando você compreende. Ora, o medo produz tormento. Não, volta lá. Verso 17, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por quê? Porque na hora que ele tem medo, ele está dizendo: Deus não me ama. Você está entendendo? Quando você diz: estou com medo de passar fome, você está dizendo: Deus não me ama. Estou com medo de perder o emprego e passar necessidade, você está dizendo: Deus não me ama. Estou com medo disso ou daquilo, você está questionando o amor. Por isso, quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então esse tempo de jejum é para você ser aperfeiçoado no amor, mas não é o seu amor, é para você entender o quanto você é amado. Acontece que o seu amor é reflexo disso. No verso 19 diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Preste atenção, o nosso amor para com Deus é lei, o amor dele para conosco é graça. Você quer viver na lei ou na graça? Eu gosto sempre de pensar em Pedro e João. Pedro e João são dois homens que apontam para dois estilos de vida, dois tipos, vamos dizer, de ministério. Pedro, o nome dele é pedra, e nesse contexto que eu estou te dizendo, aponta para as pedras, as tábuas da lei, que eram de pedra. João, o nome dele, Yohanan, significa: o Senhor é gracioso. João simboliza a graça. Qual a diferença dos dois? Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, o diabo requereu vocês para peneirar vocês, mas eu orei por ti. Pedro falou o que para o Senhor? Os outros podem te deixar, mas por ti eu darei a própria vida. Por quê? Porque a lei é: eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar, eu amo a Deus mais do que tudo. Eu sou uma pessoa assim, de decisão. Uma vez que eu decido, é assim. Eu sou uma pessoa sistemática. Já viram isso? É Pedro, ele ainda vive na lei, ele confia no amor dele para com Deus. Esse é Pedro. João, por outro lado, no Evangelho, se identifica como o discípulo a quem Jesus, não é que ele era mais amado por Jesus, Jesus nunca disse isso a respeito dele, quem disse foi ele mesmo, porque essa era a experiência dele, ele se sentia amado. Aquele que representa a graça, ele se sente amado. Então você tem dois tipos de gente. Você tem um irmão que confia no quanto ele é
o quanto ele é fiel, que confia no quanto ele obedece, no quanto ele ama o Senhor. E você tem o outro que confia que é amado, confia que é favorecido, que o Senhor opera na vida dele. Qual dos dois você acha que vai chegar no final? A Bíblia fala que lá no pé da cruz estava João, mas Pedro negou o Senhor 3 vezes, diante de uma empregada. Aquele que se gloria na própria obra, esse vive com medo, mas João se sente seguro. Ele é o discípulo que reclinava no peito do Senhor, ele ouviu o coração de Deus bater, e ele sentiu o aconchego. Não sei quanto a você, eu quero ser João na presença de Deus. Não quero confiar no meu próprio amor, quero confiar no amor dele por mim. Amém, querido? Então presta atenção, se você quer vencer o estresse, primeiro tem que vencer o medo. Mas o medo, ele não acontece por acaso, ele foi gerado pela culpa, foi gerado pela vergonha. O medo vem pela sensação de inadequação. O que é vergonha? Vergonha é sensação de inadequação. Se você estivesse nu num ambiente como esse, você se sentiria deslocado, fora de lugar, está impróprio para o ambiente. Agora, tem gente que sente isso na presença de Deus, ele se sente inadequado, desqualificado, fora do padrão, entendeu? O problema da nudez, da culpa, é que quem está nu não consegue pensar em outra coisa e nem olhar para mais nada, ele só olha para ele, e ele está o tempo inteiro tentando se cobrir, ele vira o centro. Esse é o problema de viver debaixo de culpa. Ele não tem olhos para mais nada, ele não consegue contemplar o Senhor, porque a nudez dele prende a atenção dele. Aí você fala: pastor, de que você está falando? É claro que eu estou te falando de algo simbólico, estou te falando de uma sensação, de irmãos que estão o tempo inteiro se olhando. Será que eu estou qualificado? Será que eu fiz tudo? Será que Deus vai me ouvir? Mas como é que é? Será que eu estou sendo um bom crente? Será que eu estou na carne? Será que eu estou no Espírito? Meu Deus do céu, eu preciso estar no Espírito. Agora eu tenho que descansar. Oh Deus, não consigo descansar. Ai, falou que ansiedade é pecado. Esse pastor é miserável. Entendeu? Você está o tempo inteiro pensando na sua inadequação. Isso produz medo. Por que produz medo? Porque qualquer pessoa desqualificada chegando diante de Deus vai ser fulminada mesmo. Essa é a conclusão que você chega, entende? O pecado produz esse pensamento mesmo. Agora, pastor, mas se tem pecado não tem que ser resolvido? Essa é a boa notícia. Se tem pecado, ele tem que ser pago. O seu pecado já foi pago na cruz do Calvário. A dívida foi quitada. Você pode agora entrar com ousadia. E a Bíblia fala que no lugar da vergonha haverá dupla honra. Isaías 61, verso 7, vamos ler? Isaías 61, 7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Essa promessa aqui é só para quem entrou na terra. Quantos estavam aqui ontem à noite? Aliás, quantos assistiram a ministração de ontem à noite? Eu falei que a terra prometida do Novo Testamento é o que, meus irmãos? Descanso. Na terra você vai ter o dobro. De quê? Primeiro, no lugar da vergonha vai ter honra dobrada. Honra dobrada. Preste atenção. No lugar da sensação de inadequação, sensação de que está fora do padrão, sensação que não é boa mãe o suficiente, bom pai o suficiente, sensação de que não cumpre tudo o que Deus manda, ele nunca ora o suficiente, até o jejum dele ele já quebrou várias vezes, ele não consegue orar o tanto que deveria, ele não lê a Bíblia, é uma sensação permanente de inadequação. Por isso você sente vergonha. Como é que eu posso estar à frente? Como é que eu posso orar? Como é que eu vou expulsar um demônio, orar com o enfermo? Deus nunca vai me honrar. Não é assim que a gente fala? Deus nunca vai me honrar. Mas a promessa do Senhor para você, filho, é que no lugar da sua vergonha Ele vai te dar dupla honra. Se você crê, você nunca vai dizer: será que Ele vai me honrar? Não, você não vai dizer isso.
será que Deus vai me honrar? Não, olha a promessa dele aqui. Mas você precisa de crer que a dívida foi paga. Tem que crer que o seu pecado foi perdoado. O pecado foi perdoado. Você crê no que eu estou dizendo? A sensação de inadequação é que te dá aquele pensamento: eu não mereço ser ouvido, acho que eu não mereço uma bênção tão grande. Como você acha que não merece Deus te ouvir, o resultado é que você sente medo. Então eu posso sofrer, essa praga vai me pegar, e se pegar eu vou morrer. Esse é o medo, e você vive então estressado. Quantos estão conseguindo entender minha equação? Acho que hoje eu não estou tão didático quanto eu gostaria, mas entenda, eu me empenho o máximo para que você entenda. Eu estou aqui me empenhando, sabe por quê? Porque eu não venho aqui domingo para te falar uma mensagem inspirativa simplesmente. Não, eu venho aqui para te ensinar algo que tem poder de mudar a sua vida. É sério, todo domingo que você vier, venha nessa convicção. Você não vai simplesmente ouvir algo interessante, ou não vai simplesmente saber algo doutrinário, não, é algo que tem poder para mudar a sua vida. Isso aqui tem poder para mudar a sua vida, se você entender como as coisas funcionam. Então veja, o estresse é gerado pelo medo, o medo vem pela vergonha, mas a vergonha, ela vem porque o começo de tudo é a condenação. Sentimento de condenação. Eu errei mesmo, eu pequei mesmo, e agora como é que eu vou fazer? Não há como negar, não é? Não há como negar, mas também não pode negar a realidade do perdão. Eu vou dizer para você, o fundamento para você receber qualquer bênção é esse: crer que o seu pecado foi perdoado. Só isso. Esse é o fundamento para toda bênção, é a base de toda bênção. Não é a sua performance, não é o tanto que você comporta bem, não é o tanto que você é fiel na igreja, nem é o tanto de dia que você jejua e ora. A base, o fundamento para todas as bênçãos na sua vida é essa: o seu pecado foi perdoado. Você crê que o seu pecado foi perdoado? Agora, isso significa o quê? Não é? Primeiro, muita gente me ouve dizendo isso, e ele fala: pastor, mas eu tenho dificuldade de crer quando você diz que todo pecado está perdoado. Quer dizer, o pecado que eu nem cometi ainda está perdoado? Presta atenção. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, você crê que Ele morreu pelos seus pecados? Sim ou não? Mas você tinha cometido algum já? Não, você não existia. Foi 2000 anos atrás. Em 2030 vai fazer 2000 anos. Precisamos fazer uma festa. Ou quem sabe subir para a glória, não sei. Não estou marcando data não. Está apenas dizendo que a festa lá vai ser melhor. Olha para cá. Lá 2000 anos atrás, todos os seus pecados eram futuros. Ele morreu por pecados futuros. Então hoje, você já tem alguns pecados que são passado. Você crê que o pecado passado foi perdoado? Esquece o passado. Não tem mais passado para você. Você morreu e nasceu de novo. Você é outra pessoa, novo homem. Está me ouvindo? Deus nunca mais vai consultar o seu passado para determinar o seu futuro. Nunca mais. Está me ouvindo? Mas, pastor, e se eu vier pecar? Você já está perdoado. Na hora que você peca, já está perdoado. Alguém vai dizer: mas isso leva as pessoas ao pecado. Não, não leva, filho. O que produz temor em você é o perdão, não é a condenação. E além disso, você tem que lembrar o seguinte: no Velho Testamento, quando alguém vinha se apresentar diante de Deus, tinha que trazer o cordeiro, e tinha que ser um cordeiro sem defeito, e ele então chegava e apresentava o cordeiro era morto, o sangue era colocado sobre ele, e ele era perdoado, e ia embora em paz.
qual que é o problema hoje? Você vem para o culto e em vez de trazer consigo o cordeiro, você fica preocupado se você é perfeito. Você não tem que ser perfeito. Se espera, na verdade, que você seja pecador mesmo. Mas traz o cordeiro. Deus vai olhar se o cordeiro é perfeito. Eu vou te dizer algo que eu faço. Estou te ensinando de maneira prática. Todas as vezes que eu vou orar, eu falo: Senhor, eu estou aqui com o cordeiro. No nome do cordeiro. Na justiça do cordeiro. O Senhor olha para ele. A perfeição dele é a minha perfeição. Se ele é aceito, eu também sou aceito. Tudo que diz respeito ao cordeiro, diz respeito a mim agora. Deus não olha para você, Deus olha para o cordeiro. E eu te pergunto: o seu cordeiro é perfeito? É perfeito, nele não há pecado, nele não há nenhum defeito. Deus aceita o cordeiro. Uma vez que o cordeiro é aceito, quem que é aceito? Você é aceito. Não venha para o culto ficar olhando para si mesmo e se condenando, cheio de introspecção. Eu acho que eu estou tão errado, eu acho que está tão falho, eu estou tão longe de chegar no padrão. Presta atenção, alguém chegou no padrão no seu lugar. Você está olhando para a pessoa errada. Em Cristo você já foi aperfeiçoado. Quantos dizem amém? Isso é algo prático que temos que fazer cotidianamente sobre nós. Não há mais nenhuma condenação. Então presta atenção, quando a condenação vem, e a primeira coisa que o diabo faz é nos condenar, não tente discutir com o diabo, não tente argumentar com o diabo. Tem irmão que quer argumentar: eu pequei, mas eu pequei porque o fulano pecou primeiro, ele me levou ao erro. Não, eu pequei, mas quem não peca? Não, eu pequei, mas não foi tão grave assim. Outros fazem coisas muito mais graves. Não tente discutir com o diabo. O diabo ganha de você qualquer argumento, qualquer um. Sabe qual argumento que o diabo se cala? É quando você diz: eu sou lavado pelo sangue do cordeiro. Só isso. Eu sou lavado pelo sangue do cordeiro. Quando alguém disser que você é pecador, não discuta com ele. Tem irmão que fica nervoso: você fez isso de errado, você é um pecador muito errado. Tem irmão que fica nervoso e fala: pecador é você, seu pervertido. Quer dizer, ele entra numa briga. Para quê? Por que se sente tão ameaçado de alguém falar que você tem pecado? Eu sempre gosto de brincar dizendo isso, né? Um irmão chegou em mim anos atrás, falou: pastor, olha aí o que estão falando a meu respeito. Eu falei: que chato, né? E eles nem sabem tudo a seu respeito. Por quê? Desde quando alguém fala que eu sou ruim, eu não fico na minha casa me debatendo. Eu apenas chego diante do Senhor e digo: graças a Deus pelo Cordeiro, que eu sou aceito por causa do sangue do Cordeiro. Entendeu? Tem gente que não vai gostar de mim porque eu sou pecador. Aí eu não posso fazer nada, porque não tem como negar. Porque se você gosta de mim porque você acha que eu sou perfeito, eu vou te avisando, você vai ter problema. Você vai ficar desapontado uma hora dessa comigo. E tem irmão que fala para mim, manda mensagem: fiquei muito desapontado com você. E eu fico olhando e falo: mas ele esperava o que de mim? O que nem eu espero. Eu não discuto com o diabo, eu não discuto com as acusações do diabo, eu apenas mostro o sangue de Jesus para ele. É o único jeito, ok? Mas se você não faz isso, e você aceita a condenação, lembra, você vai vencer a ansiedade, o estresse, começando aqui. Se você não resolver aqui, então tenta resolver pelo menos aqui agora. A condenação gera desqualificação, sensação, né, de culpa, vergonha. Então sempre pedindo: Jesus, tem misericórdia. O crente que fica o tempo inteiro orando para Deus ter misericórdia dele, ele está aqui nesse lugar aqui, ó. Tem misericórdia, Senhor, estou fora demais. Tem misericórdia, Senhor, me chamaram para orar. Tem misericórdia, só hoje me honra, eu vou pregar, Jesus, só hoje, prometo, vou ser um bom crente. Ele está sempre querendo ser honrado, porque ele se sente envergonhado diante de Deus. Você é filho, chegue como filho. Deus não gosta quando um filho chega como se não fosse. Está me ouvindo? O pai não gosta quando você chega como se fosse um estranho.
Oh Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador demais. O Senhor nem poderia me ouvir, mas eu te peço com toda... Não, o Senhor não tem prazer nisso. Isso é oração de gente que está lá fora. Você é filho, chega como filho, já começa chamando de pai, entende? Eu sou amado, sou aceito, sou suprido, estou aqui no nome de Jesus, te peço, Pai. O Pai se alegra em abençoar você. O filho não tem que se sentir envergonhado perto do pai, o filho tem que sentir intimidade. Se você vencer aqui, nesse ponto, acredite em mim, o estresse vai desaparecer. Mas se você não conseguir vencer aqui, eu quero te dizer que a vergonha produz o quê? Medo. Por quê? Produz medo, pastor? Porque esse sentimento de desqualificação te diz na sua mente, Deus nunca vai ouvir minha oração. Vai vir um problema, eu vou pegar o vírus, eu vou para a intubadora e vou morrer, porque Deus não ouve minha oração, Deus só ouve a oração de gente muito boa. E aí você se enche de medo, entra em pânico, entende? Por quê? Porque as outras raízes estão lá. Então é necessário vencer e arrancar essas raízes aqui. Não adianta lutar com o estresse diretamente. Arranca a raiz que o produz. E é o verdadeiro amor que lança fora o medo. Hoje você veio aqui comer da carne e beber do sangue. Sei que você está de jejum, mas de outras coisas você veio comer do Senhor. E quando você comer dele, você vai se encher do amor dele também. Porque a respeito de Deus se diz muita coisa, mas a Bíblia diz que ele é amor. Não é nem que ele ama, ele é amor. E quando você come a carne do Senhor representada no pão, você está comendo o amor de Deus por você hoje. Quantos querem esse alimento espiritual? Fique em pé onde você está.